Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me escutando direitinho? O áudio tá bom? Dá para escutar essa música aqui de fundo? Dá para ouvir direitinho? Olá, boa noite. Dá para Tudo ouvir bom, direitinho? Rafael? Dá, tudo bem. Então tá bom, então tá bom. Que Tudo bem bom aí? estar aqui, falar sobre esse assunto que é tão gostoso, ainda mais compartilhar esse momento com você. Que coisa boa, que honra. Obrigada. Nós que agradecemos, nós que fazemos a Aroma da Terra, agradecemos demais a sua disponibilidade, professor. E é assim mesmo, um papo Ah, descontraído no meu sofá aqui, você na sua cadeira, e é para a gente conversar de uma forma descontraída mesmo. isso, essa é a intenção. Gente, eu quero já agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco, tá bom? Eu já perguntei como é que está a questão do áudio, vocês falaram que está bem, né? Professor, está ouvindo direitinho, não tá, professora? Tá um pouquinho longe sua voz, mas dá para entender E agora? nitidamente. E agora melhorou? Não, tá a mesma coisa. Talvez seja o eco do Alô? ambiente, mas dá para entender perfeitamente. Ah, tá bom. É porque antes eu tinha colocado o fone, né? Aí não ficou legal. Aí falaram que não tinha problema em ser sem um fone, aí eu adaptei, assumi sem um fone. Que legal. Mas, gente, obrigado mais uma vez, tá bom? Por vocês estarem aqui conosco. É um tema muito pertinente, é um tema assim que gera-se muitas dúvidas dentro da aromaterapia. Então, não é todo mundo que sabe lidar com a gestante, assim como também não é todo mundo que sabe lidar, por exemplo, com idosos e aromaterapia. Então, assim, são públicos realmente que requerem uma expertise a mais, um conhecimento a mais. E nós temos a honra hoje de estar com a doutora Lari, a Doutora, compartilhar que essa honra! Sou experiência. doutora não. Com a professora, doutora, magnífica Lari. Lindo. Professora, a professora pode se apresentar, tá bom? Ai, obrigada, Rafael. Bom, algumas pessoas já devem me conhecer, outras não, mas eu sou a Lari, né? Não sou doutora, como o Rafael me chama, mas eu sou uma grande apaixonada por esse mundo dos óleos essenciais da aromaterapia. Eu sou terapeuta já há 13 anos, né? Então eu já venho construindo aí uma carreira terapêutica dentro de toda essa área holística e com foco principalmente com materno-infantil, né? Desde toda essa parte da gestante, da mulher tentando engravidar, do pós-parto da mulher, de toda a primeira infância. Então essa, dentro da arte da terapia, é a minha principal aí, atividade e é o que eu escolhi para sempre estudar, né? Então, tem aí uma jornada, não vou ficar falando muita coisa de mim, porque eu acho que o foco não é esse, mas também quem quiser conhecer mais, vai me acompanhando, que eu tô lá sempre expondo todo o meu trabalho. Professora, então, assim, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né? Como a senhora bem falou. Eu quero já saber com o professor, né? Como é que nós podemos, aromaterapeutas, podemos introduzir a aromaterapia na gestação? Como você disse no começo, né? Falar da gestante, falar de alguns nichos, alguns públicos, é muito delicado e ainda um tabu muito grande na sociedade e dentro do mundo da aromaterapia também, né? E lidar com gestante realmente é algo de delicado. Porque assim como cada gestante ela tem um sintoma na gestação, cada uma vai reagir de uma forma diferente em relação aos óleos essenciais, até em qual vai se adequar mais, em qual vai te trazer mais resultado. Então, para a gente poder olhar primeiro para a gestante, é muito importante a gente compreender a fase de vida que ela se encontra. Né? Nem todas as gestantes estão no mesmo momento da sua vida, por mais que estejam gestantes.
Elas estão ali gerando uma vida em seu ventre. Mas nem todas foi uma gravidez planejada, outras foi no susto, outra foi numa situação que realmente ela se preparou em todas as esferas da vida dela, financeira, social, sua rede de apoio. Outras foi extremamente no susto, outras têm condições financeiras, outras não. E tudo isso vai impactar no emocional da gestante. Né? Então, quando a gente fala da gestante, a gente não está falando apenas de uma mulher que está carregando um feto na sua barriga. Nós estamos falando da história de uma mulher que está se construindo para fazer uma mudança na sua vida, que é justamente para receber um filho, que é algo que nunca mais devolve, né? É algo que não dá pra gente simplesmente dizer, cansei, não quero mais, aonde que é a devolução? Não, né? É algo que vai precisar sempre num caminho de construção. Então, olhar para a gestante requer sim compreender muito forte de uma questão emocional e do contexto de vida que ela vivencia, né? Então, a gente começa por aí. Nesse sentido, né, a professora colocou questões que, por exemplo, emocionais, que quando a mulher está na condição de gestante, né, tá ali, ela sofre diretamente a influência de vários hormônios, né, que estão ali que ela está sendo bombardeada, sofre alterações, né, neuronais, sofre alterações morfológicas da forma, fisiológica, e tudo isso, né, deve ser analisado quando eu me proponho a inferir, né, ou a inserir a aromaterapia no contexto de vida, né, daquela pessoa que está sonhando, né, que está vivendo esse sonho. Muitas das vezes muitas mulheres têm a vontade, o desejo, professora, de engravidar e não consegue. Quando ela consegue, ela está vivendo aquele sonho. Então é importante o profissional de aromaterapia ele ter esse feeling, essa concepção de que você, muito mais do que um óleo que você está oferecendo, ou um protocolo, né, de atendimento, você está ali dando possibilidades dela conduzir esse sonho com maior maestria, né, com maior saúde, né? Assim, professor? Sim, e essa mudança na vida da gestante, eu sempre costumo dizer, é uma mudança muito radical, né? Embora antes dela descobrir e receber o positivo dela, a gente precisa compreender que teve muita expectativa, teve muita idealização, teve um desejo muito grande, né? Tanto que por mais que a pessoa ela tá esperando o positivo, ainda mais quando é uma gravidez planejada, na hora que ela recebe, é uma bênção que ela fala, uau, eu consegui, é uma vitória, né? É uma conquista nisso tudo. Então, aí é o ponto da gestante. A gente precisa olhar, sim, para esse ponto do emocional da gestante. Agora, quando ela recebe e começa as mudanças no seu corpo, como você disse, existem inúmeras mudanças hormonais no corpo Eu tô acostumada a falar do aroma de mãe, né? Que é ou da criança, que tá saindo do corpo da criança, da mãe da criança, mas não, é da gestante, né? Então, assim, essa mudança no corpo da gestante é muito forte, né? Então, ela vai ter mudança da sua pelve, mudança das suas glândulas mamárias, e tudo isso requer uma adaptação. E muitas mulheres, elas não estão preparadas para essas mudanças do corpo, porque elas não sabem quais são as mudanças que vão trazer para ela. Tem mulher que ela tem, por exemplo, um aumento de glândulas mamárias muito grande durante a gestação. Tem mulheres que já é menos. Tem mulheres que passam muito mal, elas vomitam muito, e tem mulheres que já não. Tem mulheres que sentem muita dor no baixo ventre, tem mulheres que não. Então, todo esse contexto tem relação, sim, com toda a forma com qual ela construiu esse sonho, né? Essa idealização da mulher. E precisa, sim, ter um carinho, ter um olhar, ter um cuidado, porque é importante tratar isso como uma questão única. E mais um ponto extremamente importante. As mulheres, elas não têm ela não fica gestante sempre da mesma forma. Ela tem a primeira gestação, é de um jeito, é um contexto familiar, é uma questão financeira diferente, é uma questão emocional, é uma expectativa. Aí ela vai para a cidade, é
outras mudanças no seu corpo, outra forma, porque toda a questão emocional dela foi modificando. Ela foi ganhando conhecimento e maturidade. Aí ela vai para a terceira gestação. É outra realidade também. Então, é importante a gente tratar a gestação com essa singularidade, tá? Que não existe algo de igual para igual. E aí, quando a gente introduz aí toda essa questão da aromaterapia, precisa sim de um conhecimento sobre os óleos essenciais para que a gente possa fazer uma aplicação com muita responsabilidade, né? Porque não dá para poder utilizar, por exemplo, óleos essenciais com alta toxicidade em qualquer gestante. Tem gestante que talvez precise de um, dependendo da situação, mas cada uma precisa ser analisada de uma forma extremamente singular. Professora, está me ouvindo? Tô ouvindo. Está me ouvindo? Tô sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque assim, o meu áudio, eu não estou conseguindo ouvir a senhora nesses últimos minutos, nesses últimos segundos, eu não consegui ouvir. Eu vou tentar aqui mexer para ver se é alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Sim. Pois é, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Que estranho. Que estranho. Agora, né? Foi agora alguns segundos há pouco. Entrou ligação, aí quando entra ligação no celular, o áudio de chamada de vídeo. E agora? Agora tá ótimo, Pronto. tá até melhor do que antes. Melhorou. Então pronto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nesse sentido, né, nesse contexto, por exemplo, então existe, pelo que eu estou entendendo, inúmeras possibilidades de se aplicar a aromaterapia nesse período de gestação, né? Como é que a gente pode estabelecer, por exemplo, um protocolo nesse momento? Em que momento, né, a gente pode estabelecer esse protocolo? Então, eu já li vários relatos e várias teorias, conceitos e opiniões dizendo que o uso dos óleos essenciais em gestantes e bebês é perigoso, né? E que não deve ser usado, enfim, aquelas coisas que a gente vê bastante e a gente sabe que existem pouquíssimos estudos científicos da reação de cada óleo no corpo da gestante. Então, é sempre por uma questão de responsabilidade para poder evitar o uso desses óleos mesmos, para evitar qualquer tipo de risco. Nós estamos falando do nascimento de uma vida. Agora, eu já falo o contrário. O uso dos óleos essenciais, ele não é perigoso, né? Ele, pelo contrário, ele é poderoso. E pelo fato dele ser poderoso demais, eu preciso ter uma responsabilidade do uso desses óleos essenciais. Eu acredito que, assim, realmente a aromaterapia ela está passando por várias mudanças e transformações ao longo da história no Brasil. Por exemplo, eu sou de dentro de laboratório. Né? Eu tenho amigos pesquisadores de dentro do laboratório. E o que se fazia dentro do laboratório, muitos estão saindo do laboratório e tendo uma outra visão e outra perspectiva, coisa que não tinha antes. Então, por mais que a gente não tenha trabalho publicado, né, em várias áreas da aromaterapia, e realmente não tem, é pouca coisa, quem dirá pesquisar com gestante, que é um grupo de risco, que ninguém quer botar ali realmente, né, assinar o negócio, porque realmente tem que entender, tem que pesquisar bem, tem que ter trabalhos pré-clínicos antes, para depois chegar no clínico com a gestante propriamente dito. Então, é realmente estudos que que não existem, nem todo mundo está disponível a fazer. Mas conhecendo os óleos, entendendo a mecanística de ação de cada óleo, né? Entendendo, tendo as propriedades da química dos óleos, e entendendo também a questão da fisiologia da gestante, das alterações fisiológicas, morfológicas, neuronais, o que acontece. E aí você consegue sim tatear com segurança. Eu só não acredito como profissional, como pesquisador, professor, a pessoa que atende na frente também, na linha de frente, eu só não acredito que todo mundo esteja preparado. Eu não acredito que seja simples ao ponto de todo mundo desempenhar, porque requer um conhecimento realmente a mais, um aprofundamento a mais, que não é um curso, que não é um momento, é uma história, é um contexto, né? É uma experiência, né?
é uma vida doada, né? É uma vida de trabalho, de busca, de atendimento. O óleo essencial, é o que eu costumo também dizer, ele não é realmente perigoso. Perigoso é a imperícia, é a falta de conhecimento. O que é perigoso é isso, é a falta do interesse por pesquisar, por buscar o conhecimento, por tentar sair da caixa, das quatro paredes, né, por tentar, né, buscar em fontes confiáveis o conhecimento adequado para você atuar como aromaterapeuta na área que seja, gestante, com criança, com idoso, enfim, em todas as áreas. Então, assim, realmente, o óleo essencial, a aromaterapia não é perigoso. O que é perigoso é a falta do conhecimento, né? E as pessoas, muitas das vezes, né, professora, têm banalizado, né, o uso dos óleos, e isso é muito sério. Sim. Por exemplo, a minha esposa, ela está com 5 meses. Eu vou já chamar ela aqui para ver se ela aparece. Legal. É o nosso segundo filho. Então, assim, a gente sabe que eu sei dos cuidados. Ela usou óleo essencial na gestação dela, ainda usa até hoje. Eu uso aqui na minha casa. Mas eu sei que requer, que nem a senhora bem falou. Senhora não, né, Rafael? Por favor, né? Tá liberado pra me chamar de você, de tá tudo certo, de Lari, tá tudo certo. O negócio de professor é professor, assim, ó, pelo respeito, mas tá bom, gostei. Aí, professor... Como o meu convite, né, Rafael, é justamente trazer essa questão do holístico, né, para nossa conversa, para nossa parceria e tudo mais, eu entendo perfeitamente essa questão do acadêmico, que tem todo esse respeito, e isso é maravilhoso, mas a gente pode treinar olhando agora para uma questão holística como um todo. Professor, me responde aí para... E aí, para todas as pessoas que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir depois, toda gestante pode se beneficiar com os óleos essenciais ou existe alguma restrição? Então, é muito difícil eu poder dizer para você que toda gestante pode usar. Como eu te falei, depende muito, inclusive, do quadro de saúde dessa cliente, né? Então, vamos pensar. Se existe uma gestante que ela já tem predisposição a diabetes, na gestação, ela pode desenvolver a diabetes gestacional, ok? Só estou dando um exemplo. Dessa predisposição que ela tem, nem todos os óleos podem auxiliá-la. Então, eu preciso olhar ela como esse ser singular. Uma pessoa que ela está numa fase de vida onde tem muita mudança de casa, reforma de casa, mudança de emprego, e ela, de repente, se encontra grávida. Nisso pode gerar um aumento hormonal de cortisol nela, ela eleva o seu estresse e isso pode, na gestação, acontecer a questão da pressão alta. Então, nesse caso, nem todos os óleos essa gestante vai poder utilizar. Uma gestante que ela tem um quadro, ela faz o seu acompanhamento pré-natal com muita qualidade, com bons profissionais e tá tudo fluindo dentro da normalidade, ela vai poder utilizar mais opções de óleos essenciais. Eu não sou a favor de dizer nem que toda gestante pode utilizar e nem que nenhuma gestante não pode utilizar. Eu acho que esse caminho do radical, sabe, ou de rotular os grupos, seja idoso, seja criança, seja gestante, seja diabéticos, enfim, hipertensos, não importa, mas rotular, eu acho que a gente coloca todo mundo dentro de uma caixa e lida todo mundo como um objeto. A minha visão não é essa. A minha visão é realmente olhar para aquela família, para aquela vida, para aquele indivíduo de uma forma extremamente singular, olhar para esse histórico que ela vem trazendo e eu garanto para você que quando a gente olha para o contexto emocional e para o contexto familiar dessa gestante, fica muito mais fácil da gente poder encontrar qual é o melhor óleo e a melhor forma que essa gestante, essa família pode ministrar os óleos essenciais. Isso que a professora está falando, que você está falando, é o que o professor Niraldo, na última live que nós tivemos, eu até repeti isso na segunda-feira agora com a professora Adriana, é o olhar integrativo, né? Onde não é só a pessoa que está ali na frente, né? Mas é, por exemplo, também a família da pessoa. É trazer para o contexto todo mundo para integrar, né? Porque a aromaterapia como prática, ela é integrativa. E aí, a partir
desse integrar, nós vamos tentar desenvolver um protocolo, uma conduta que se enquadre melhor dentro do seu contexto, da sua realidade, né? Eu acredito também no que você falou. Aí eu lhe pergunto, existem óleos essenciais, obviamente, que a gestante não pode usar, assim, no sentido de que, por exemplo, pode talvez alterar uma pressão ou induzir um parto espontâneo. A professora consegue lembrar alguns aí de cabeça? Eu nunca recomendo por ele poder elevar a pressão. E é algo de altíssimo risco, não só para a vida dessa gestante, como para a vida do bebê, tá? A gente fala da gestante e a gente pensa na questão do uso dos óleos essenciais, nós jamais devemos olhar somente para a mulher. A gente precisa olhar para o bebê que está dentro dela também. Ele é um ser diferente dela, que ocupa uma matéria diferente, que é um espírito diferente, que é uma alma diferente. Então, todo este olhar, dessa conexão, dessa transformação que acontece na mulher, nós também precisamos olhar para esse bebê, porque às vezes para ela tá tudo bem, mas para ele não. Então a gente sempre precisa olhar para esse todo. Então, por exemplo, tudo aquilo, a pressão alta para uma gestante é algo de risco sério, né? Então, tudo que for elevar a pressão de uma gestante, corta, encontre um outro substituto que não tem a questão de ser um óleo que vai mexer na sua pressão, tá? Porque isso é perigoso e isso não significa que a mulher que nunca teve um cenário de pressão alta na vida, né? Ela não é hipertensa, ela não vai acontecer isso na gestação, porque na gestação ela pode ser hipertensa, justamente por conta de toda a mudança hormonal e de estar recebendo uma vida dentro do seu ventre. Por exemplo, a Salves Clareia, ela é um óleo espetacular para auxiliar a mulher na fertilização. A partir do momento que ela fez a sua fertilização, está buscando o seu positivo, seja de forma natural, seja de forma em laboratório, de artificial, inseminação, seja qual for, corte o uso da Salves Clareia. Ela é extremamente abortiva, de tanto que ela estimula o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo elevado na gestante já acontece naturalmente para que possa nutrir este bebê, né? E se a gente vai estimular mais ainda, isso pode estimular as contrações uterinas. Isso também traz. A gente sempre fala que a gestante, ela precisa ser nutrida de muito amor, né? Quanto mais amor, mais ela vai conseguir levar uma gestação com leveza daquilo que ela deseja e daquilo que será bom para ela. Porém, se a gente também utiliza óleos que estimulam a produção do prazer, agora não tá me vindo nenhum na cabeça porque isso é muito específico, né? Que vai trazer para a gestante o estímulo da ocitocina. Isso também pode estimular o trabalho de parto para a gestante. Então a gente precisa, não que não deve utilizar. Deve, mas sabendo como utilizar e nunca, isso eu vou falar nunca. Nenhum óleo deve ser usado durante a gestação contínua. Então, sempre por etapas. Inclusive a lavanda. Por mais que ela seja um óleo extremamente leve, é um dos mais leves que nós temos, ela não deixa de ser um óleo que tem também as suas propriedades. Então, a gente utiliza nos momentos pontuais que seja necessário para que o corpo dela possa se readaptar, porém não deve ser utilizado algo diariamente. Utiliza por um período, vamos supor, 21 dias. Para ali por 14 dias, utiliza mais 14. Para por 7, utiliza mais 7. É algo gradativo. Eu não sou a favor, em nenhuma hipótese, até mesmo nas crianças ou em qualquer área, da gente poder ficar dependente dos óleos essenciais, né? Porque isso acontece também, né, Rafael? Muitas pessoas estão utilizando os óleos essenciais e falam, eu uso todo dia e não tem problema, eu vou usar o limão todo dia, né? Calma, não, qual é o propósito de estar fazendo isso? Né? Assim, a gente precisa utilizar por protocolos também e ver a reação do seu corpo para que o seu corpo, assim como a gestante, possa se equilibrar naturalmente. A aromaterapia na gestante da criança, ela vem como um reforço para equilibrar o teu corpo e ele poder produzir aquilo e entrar no seu fluxo natural, tá? Isso que você colocou é muito importante, né? O ponto de que da janela
da janela terapêutica, que a gente chama, né? De você ter esses intervalos aí entre um tratamento e outro, né? Você falou uma coisa que eu sempre tenho tido comigo. Por exemplo, eu tinha muito comigo, eu tinha, né? Mas graças a Deus não tenho mais. Rinite que desenvolvia uma sinusite. Então, eu comecei a utilizar o óleo essencial, os óleos essenciais, e aí eu, graças a Deus, não tive mais crises. Quando você vai olhar para a situação da sinusite, da rinite, que desenvolve uma sinusite, que pode desenvolver uma amidalite, pode desenvolver uma crise de garganta ou infecção, que pode ser bacteriana, se torna bacteriana ou viral, que pode isso descer para o coração e tornar uma pericardite, inflamação no pericárdio. Então, por causa de uma situação de rinite que gerou tudo isso. Quando eu comecei a utilizar os óleos, eu não tive mais problema com isso. Eu não tive mais problema. O que eu entendi é que eu trabalho de forma preventiva. Eu trabalho de forma preventiva porque eu me conheço. Eu sei que se eu não trabalhar preventivamente, mas em todos os contextos, com a alimentação, com o sono, né, com a prática regular do exercício físico, né, e com o uso do óleo essencial, aqui no Ceará a gente tem muita mudança de clima, né? Agora mais do que nunca, agora está chovendo, pouco tempo faz sol, aí depois chove. Então, as pessoas que sofrem dessas doenças alérgicas, elas têm uma reincidência muito grande nesse contexto, tá? E aí eu trabalho de forma preventiva, sempre. Porém, eu também estou adepto de que, se a pessoa não tem nenhum quadro, né, patológico de doença estabelecido, é uma pessoa saudável, eu também não vejo você, por exemplo, estar tomando óleo essencial de limão ou inalando óleo essencial todo dia se você não tem nenhum problema. Ah, eu vou botar aqui óleo essencial para mim dormir. Poxa, mas por que você não dorme sem um óleo? Porque o óleo é para te ajudar. O organismo ele tem que funcionar ao ponto de você dormir. Ninguém nasceu para dormir com óleo essencial, não. Quem nasceu para usar os óleos essenciais são as plantas, que foram feitas para elas. A gente que, respeitosamente, né, usa os óleos essenciais. Mas o que acontece é isso, as pessoas às vezes não entendem e quer usar de uma forma totalmente discriminada. Aí você vê algo que deveria ser positivo, né, se torna negativo muitas das vezes. Gente com doença nos rins, óleo essencial dando toxicidade renal, toxicidade hepática, as pessoas tendo efeitos colaterais com o uso exagerado do óleo. Eu sei que para eu ter um efeito colateral muito grande, professor, e aí eu mostro até na minha aula, a pessoa precisa ingerir muita coisa, dependendo do organismo e da condição do paciente, por exemplo, do indivíduo. Mas isso que você falou está certíssimo. Né? As pessoas, e a professora Adriana até colocou também, as pessoas estão alopatizando a aromaterapia. Eu falei muito isso. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no Instagram do Aroma de Mãe, que eu falo assim, aromaterapia, prevenção ou sintomática, né? Porque em qual sentido? As pessoas estão assim, eu tô com dor de garganta, qual óleo eu uso? Eu falei assim, o que você tá mudando na tua mente em utilizar o óleo essencial quando você tem um sintoma? Você precisa realmente fazer o fortalecimento do seu sistema imunológico para que não te traga o sintoma da dor de garganta. Né? Então, aí sim entra nessa questão realmente da prevenção. Então, eu posso utilizar no fortalecimento. Claro que a gente só percebe, e isso é uma questão da humanidade, que a gente precisa fazer o fortalecimento de algum sistema nosso depois que a gente tem algum sintoma. Então, a gente resolve o sintoma e faz o fortalecimento. Mas isso não é para ser dependência, até mesmo que a gente fala com aromaterapia para as crianças. Gente, o óleo essencial, inclusive no uso das crianças, isso eu falo muito para os meus alunos, sabe, Rafael? De falar assim, vocês precisam compreender primeiro o que é o desenvolvimento de uma criança, o que é o desenvolvimento de uma gestante, para justamente você saber qual óleo que você pode utilizar no fortalecimento para que essa gestante, faça o seu desenvolvimento gestacional saudável,
mas não que ele seja para ficar resolvendo os sintomas que, vamos supor, a gestação traz. Ai, a mulher tem azia na gestação. Sim, com óleo ou sem óleo essencial, isso é um sintoma que reflete o organismo dela. A gente vai utilizar o óleo essencial para auxiliá-la no processo da azia que ela vai sentir e trazer o fortalecimento para o corpo dela, mas não a dependência de usar somente quando tem o sintoma, né? Então a gente precisa, por isso que eu falo, o uso dos óleos essenciais, principalmente em gestante e em bebês, tem que ser utilizado com muita responsabilidade, com muita parcimônia, sabe? Para realmente você não ser responsável por algum desequilíbrio que isso pode acontecer, porque são duas fases da vida que está em crescimento, que está em desenvolvimento. Então a gente não quer mudar nada, a gente quer que continue o desenvolvimento, né? Então, assim, essa é a diferença. Os óleos essenciais, se a gente não mudar a forma de pensar, a forma de olhar para a forma do uso da aromaterapia, dos óleos essenciais, você vai continuar fazendo o mesmo padrão com o remédio. Tenho dor de cabeça, eu tomo Neosaldina. Eu tenho dor de estômago, eu tomo omeprazol. Você só está substituindo por um óleo essencial. Mas o seu padrão de comportamento está sendo o mesmo. Você não está modificando a forma do seu organismo responder a essa situação. Por isso que os tratamentos de aromaterapia às vezes são mais longos do que o do uso de um remédio alopático, né? E isso é interessante você colocar porque, assim, a minha linha de pesquisa hoje é dentro da neurociência, né? E a neurociência fala que se nós não mudarmos o pensamento, nós não conseguiremos mudar o comportamento. Então, muitas das vezes, mudança de mente modela comportamento. Então, quando eu mudo a minha forma de pensar, eu modelo meu comportamento, eu mudo a minha forma de agir. Então, se nós já vemos dentro de um círculo vicioso da alopatia, dentro da medicina tradicional, e eu venho com esse mesmo ciclo, e não mudo a minha mente quando eu me encontro, ou quando eu sou picado, que nem diz o Victor, pelo bichinho da aromaterapia, se eu não tenho essa mudança, se eu não tenho essa alteração, eu vou só repetir os mesmos padrões comportamentais junto com o óleo essencial. E isso não muda. E aí você começa a pegar um óleo, a fazer uso do óleo de forma indiscriminada, assim, banalizada, e você não dá o real valor, o sentido, e isso não vai te fazer efeito. Isso vai te, na verdade, isso vai te deixar dependente. Muitas das vezes não é nem um óleo que você precisaria estar utilizando, mas você, dependentemente emocional, né, emocionalmente falando, você está dependente e você precisa daquilo para suprir uma carência sua, que muitas das vezes é de cunho mental. Sim, e eu vou além disso, sabe? A minha base, né, Rafael, é a neurociência. Foi a primeira formação que eu fiz, né, foi os primeiros estudos que eu fiz lá no começo da minha carreira como terapeuta, é a base da neurociência. Sem dúvida alguma, é o que faz a maior transformação. Todos os meus cursos, todos os meus clientes que eu atendo, não vai ter resultado se eu não fizer a mudança de pensamento dele. E é isso que eu mais prezo. A gente precisa mudar o nosso sistema de crenças. E é interessante porque, além da neurociência, que você começa a perceber como você funciona, você começa a olhar para um sistema, né? Eu sou consteladora familiar também, então eu trabalho muito com essas linhas sistêmicas familiares e que eu vejo muitas questões que não só gestante, mas como bebês, estão reproduzindo sintomas que estão no nosso sistema familiar. E aí a gente consegue fazer um olhar muito mais sistêmico para tudo isso. E então, assim, são várias questões, né? O sistêmico familiar, o sistêmico do corpo da pessoa. Porque você toma um remédio, ele vai te trazer um efeito colateral. Então, ele está mexendo no seu sistema também, né? Essa questão também do espiritual, também, tudo isso acaba sendo envolvido. E por mais que a gente possa ensinar as pessoas a utilizar os óleos essenciais, ou todo o seu processo químico, ou todas as suas toxicidades, ou todas as suas propriedades, eu acho isso fundamental. Mas eu acho isso básico, sabe? Para qualquer aromaterapeuta, ele precisa continuar os seus estudos para essas partes científicas, sem dúvida alguma. Porém, ele precisa também compreender o funcionamento da mente.
Porque senão óleo essencial nenhum vai dar certo. Teve até uma pessoa aqui, não sei se você está acompanhando algumas perguntas. Tá distante, eu não estou conseguindo ver. Tem uma pessoa que ela até comentou algo que eu achei... Que ela falou assim, ó. A Dilma, ela falou... Esse se tornou meu maior medo. Pessoas terem reação de algo que eu indiquei, né? E é muito interessante. Dessa fala, a gente pode... É o mesmo padrão que a gente vai funcionar em questão da gestante. Se você tem conhecimento sobre o processo emocional da pessoa, o processo da vida da pessoa, a gestação da pessoa, como que é os padrões mentais dela, os padrões emocionais dela, o que você indicar, você está indicando baseado no conhecimento que você tem. E se você está segura disso, a pessoa ela vai comprar o que você acredita. Se ela comprar a sua crença, não vai dar nenhum tipo de reação na pessoa. Entende? E se der, ela vai ter, através do seu conhecimento que você vai ter passado para ela, a compreensão de que existe uma forma de solucionar e que vai estar tudo bem. E uma das coisas, inclusive, que eu falo muito no curso, tanto de gestante quanto infantil, que é exatamente o quê? Nunca use um óleo essencial numa pessoa sem você fazer o teste de sensibilidade nela. Né? Não saia indicando óleo essencial sem você fazer o teste. Né? Peça para ela experimentar, deixa a oportunidade dela sentir o toque. Qual é a reação que causa? Às vezes ela pode utilizar vamos supor, a que a gente estava comentando, né? Da Salves Clareia. Às vezes uma própria mulher ela pode utilizar o Salves Clareia e sentir uma irritação na pele com isso. É propriedade do óleo fazer isso? Não. Mas talvez seja uma reação da pele dela. E isso é uma coisa singular. Ah, então deu. Ok, a gente sabe que este não é um óleo essencial adequado para aquela pessoa. Ou, se eu utilizar um olíbano junto com Salves Clareia, por exemplo, será que eu consigo impedir essa reação na pele da pessoa? Ah, então ela vai ter as propriedades desses óleos. Então, a aromaterapia, ela não é uma ciência estática. Ela não é uma... E é por isso que eu escolhi, através de todo o meu histórico de estudo, todo o meu currículo, o mundo das gestantes e dos bebês. Justamente porque é pouco falado sobre isso. Existem muitos tabus relacionados a isso, muitos medos, e como você disse, existe poucas pessoas predispostas a fazerem estudos relacionados a isso, né? Então, o desafio, a gente quebra isso através do conhecimento desses processos, tá? Professor, então no primeiro trimestre, usa-se óleo essencial? Pode usar, com toda a parcimônia do mundo e o conhecimento aprofundado do que acontece na gestação durante os 3 primeiros meses. Quando a gente compreende o desenvolvimento do feto, nesses primeiros meses, a gente vê o tamanho de readaptação que está o corpo da gestante. E aí você vai utilizar os óleos. Existe uma quantidade de óleos essenciais menores que você pode utilizar no primeiro trimestre. E sempre utilizando protocolos de uso. Sempre diluído, né? A diluição em relação ao uso para gestante, ela é igual de uma criança. É de 0,5% a 1%. Não pode ser mais do que isso. Por justamente esses cuidados. Mas a gente pode sim utilizar os óleos essenciais no primeiro trimestre com a gestante. Para isso, preciso ter um conhecimento não só dos óleos, mas do que acontece na fase de cada gestante, de cada semana dessa gestante. E essa questão então vai depender. Então, assim, depende, então, pelo que a professora está falando, depende, então, do tipo de óleo, que não, com certeza talvez não possa ser todos os óleos, pelo que eu entendi que a professora colocou, sim, e da concentração, né, de cada óleo. E eu acredito também que a via de administração, ela também interfira nesse processo, né, professora? Sim, sim. A gente nunca vai utilizar um óleo essencial em gestante de forma ingerida, né, por ingestão. Jamais. A gente vai sempre utilizar de forma tópica, diluído em óleo, e no difusor, né, que é a questão da aromática. Eu costumo falar, né, eu estava falando anteriormente, eu acho que eu não deixei claro essa informação. A aromaterapia, ela está aqui como uma ciência que traz muitos benefícios. Mas como ela não é estática, o que eu quero dizer quando ela não é estática? Quando você tem domínio do conhecimento da aromaterapia e para que você está utilizando ela, no meu caso, relacionado a gestantes, que é o público que eu escolhi atender,
eu preciso ter esse conhecimento, eu estou autorizada aromaterapeuticamente a criar sinergias. Ela é uma terapia de criatividade. Então, eu preciso permitir que eu crie tudo isso. E por que eu trago isso? Porque muita gente quer receita pronta. Qual óleo essencial é bom para dor de cabeça numa gestante? Qual óleo essencial para gestante que está com os pés inchados? Qual óleo essencial é para azia para gestante? Cria. A gente precisa construir. Como a gente está falando com aromaterapeutas, é trazer esse empoderamento para que eles criem e façam as suas próprias associações. Se você tem conhecimento disso, não há risco. Entende? Falei isso na quarta-feira com a professora Adriana. Então, assim, por quê? Porque nós, como a escola de formação em aromaterapia, nós não queremos. Nós falamos isso, eu falei isso para a turma que está em andamento agora, vou falar para a segunda, que vai se iniciar agora. Nós não queremos ninguém dependente de professor Rafael, de professora Lara, professora Adriana, de aromas até. Não, nós queremos como escola formar pessoas que pensam, que questionam, que tiram conclusões. Nosso curso tem 16, 17 professores comigo. É um curso... Professor, por que você colocou tantos professores? Porque tem experiências diferentes, tem formações diferentes, muitos são de bancada de experimentação, onde as coisas acontecem, tem gente que é da prática clínica. Então eu tenho um bocado de gente, né, que tem as suas linhas de raciocínio e convicções, que vão expor isso, e nesse sentido, você como aluno, eu como aluno, nós vamos conseguir raciocinar e dizer assim, não, eu formei o meu conhecimento, eu formei a minha base, eu acredito que é por assim, é por aqui. Eu vou caminhar dessa forma, diante de tudo que foi exposto. Eu sempre falo, Rafael, que isso é uma coisa que eu também falo bastante nas aulas, né? Porque assim, eu não estou aqui para te dar fórmula pronta, né? Eu não estou aqui para te dar um peixe, estou aqui para te ensinar as estratégias para você criar, para você pescar mesmo, né? Então, assim, é fazer. Senão você não forma profissionais, você forma discípulos, e eu não quero discípulos, né? Mas é isso que eu acho que é importante. A gente dá essa permissão. Não tem outra forma, a não ser você ter o conhecimento para que você está utilizando tudo isso, né? Eu só queria, Rafael, eu vi que tem uma pessoa que fez uma pergunta que é uma área que eu posso dizer que é uma das minhas maiores especializações e que eu acredito que a gente possa ajudá-la aqui na live. Que ela fez uma pergunta, cadê agora que eu estou procurando aqui o comentário dela? Aqui, ó. Beth Costa, ela falou, várias mães estão usando a lavanda todo dia para a criança dormir. Bebês de 1 mês, por exemplo, é normal e saudável o bebê chorar, acordar várias vezes durante a noite? Não? Essa é a pergunta dela. Um dos maiores estudos é relacionado ao sono, tá? E aí existem questões muito profundas a serem olhadas. Na parte do pós-parto, que é coisas que se fala dentro do curso de gestante, dentro dos módulos de gestante, que a gente pega a parte do parto, pré-parto, da gestação e do pós-parto. São as etapas e a amamentação, né? A amamentação entra no pós-parto. Então a gente vai falar do puerpério, a gente vai falar de amamentação, a gente vai falar do momento do parto, quais são os óleos adequados, né, para você utilizar e como você pode ministrar isso naquele momento. O pré-parto, que é os momentos que a mulher, a gente chama isso de pródomos, que ela começa a ter as suas contrações, mas ainda não entrou em trabalho de parto, e isso acontece inclusive nas mulheres que escolhem a cesariana, né? Falamos também da forma de nascimento via cesariana e como que a aromaterapia pode auxiliar, e a parte de todo o processo da gestação semana a semana. Quando a gente fala do pós-parto, nesse caso que a Beth está trazendo, que está dentro de 1 mês, está relacionado com o pós-parto. Aqui a gente precisa falar com vários detalhes, tá? Primeiro, existe questão comportamental da criança. Um bebê de 1 mês não tem maturidade neurológica para a gente mudar algum comportamento dele. Não tem como. O bebê ele só reconhece que ele nasceu depois de 20 dias.
Então, a gente já começa aqui precisar ter um olhar diferenciado para ele e através desse choro que ele está tendo. O choro é normal? Sim. O bebê ele está manifestando um sintoma. E como ele se comunica? Chorando. Né? A diferença é como é que nós lidamos com esse choro. Através desse sintoma que ele está nos trazendo, o que é que tem a ver com essa mãe? Essa mãe, ela está recém-parida, né? Ela, nessa situação, ela está mexendo com inúmeras questões do emocional dela. E uma das questões mais importantes que eu acho que a gente deve falar aqui hoje é o seguinte. Não sei se todo mundo que está aqui é mãe, ou está gestante, ou já vivenciou uma gestante, com certeza, né? Mas, olha, já presenciou, assim, teve gestante próximos. A mulher, antes de engravidar, ela tem uma vida social muito diferente, né? Então, ela tem uma independência, ela tem uma autonomia, ela responde por si só. Tá bom, por mais que está casado, mas ela tá ali. Tem a opinião dela, tem o diálogo, tem a conversa, é um ponto. Ela engravida, muita coisa muda nessa gestante. Ela teve, isso a neurociência também traz pra gente. Ela teve toda a sua construção do seu sistema neurológico, do seu sistema de crenças, de uma forma. A partir do momento que ela se tornou gestante, parece que dá um bug no sistema, sabe? Ela fala, e agora? E aí, teoricamente, ela tem 9 meses para se preparar para ser mãe. E aí eu te pergunto, que mãe se prepara em 9 meses? Que mãe se constrói em 9 meses? Nenhuma. Isso é só uma teoria. E uma teoria falha. Por quê? Esses 9 meses de gestação, a mulher, ela tá lidando com ela numa fase de transição, aonde essa transição está envolvendo mudança social, mudança de ambiente, mudança de comportamento, mudança de alimentação, mudança de hábitos, mudança de cuidados, mudança na saúde, mudança em todas as áreas da vida, né? E ela tem esse período para se reorganizar. O bebê nasce. A primeira coisa que ela sente de impacto é que durante a gestação ela foi extremamente paparicada por todo mundo que estava ao seu redor. Porque tem uma vida chegando e todo mundo fica feliz. No primeiro mês que essa criança nasce, todas essas pessoas que paparicaram desaparecem como num efeito ninja. Joga um negócio, explode uma fumaça e todo mundo desaparece. E essa mulher se vê completamente sozinha e fala, e agora? O que eu faço? E ela precisa, de todas as formas, cuidar ainda dela e desse bebê. Só que ela não sabe, porque ela nunca foi mãe antes. Esses 9 meses não foi suficiente para ela se construir como mãe. Só que a partir do momento que o bebê nasce, a identidade dela de mãe nasce. E ela constrói essa identidade de mãe até o último dia da vida dela. Porque ela nunca vai estar pronta como mãe. Verdade. E aí começa um processo emocional dessa mãe e o bebê recém-nascido, ele vai sentir. E ele muitas vezes manifesta o que a mãe está sentindo que ela cala, que ela não consegue manifestar. Então, quando a gente está falando de sono da criança, existe um contexto imenso que a gente precisa olhar. E neste contexto, não dá para eu simplesmente dizer que a lavanda vai resolver o problema da criança. Eu atendo muitas mães que falam, eu tô usando lavanda pro meu filho dormir, mas ele não dorme. Claro, porque não é só o estímulo dos óleos essenciais que vai despertar a melatonina na criança. Existe uma questão da produção, da estrutura da glândula pineal relacionada a isso, que só fica pronta aos 30 anos de idade. Como que você quer que um bebê de 2 meses durma igual um adulto? Não vai dormir, né? Isso precisa ser respeitado, esse desenvolvimento todo. Entendi, professor. Nesse sentido, a pureza de um óleo essencial importa? Com toda certeza. Com toda certeza. Se você não tem um óleo que você tem toda a garantia da pureza dele, ele não vai acessar o sistema límbico necessário dessa mulher. E o processo pode ser ou mais longo ou não ter efeito. Entendi. Então é importante que realmente se tenha esse cuidado, viu, pessoal? E você escolher um óleo essencial que realmente te dê uma garantia de que ele seja puro para que você esteja utilizando com essa gestante, né? Ou então com a criança pós-operatório, pós-parto, na verdade.
Porque muitas das vezes a gente, às vezes, se pega, né? As pessoas, muitas das pessoas se pegam e dizem assim, é o óleo essencial, tudo é igual, é óleo de lavanda, lavanda é lavanda, e acaba que não tem esse, não se atenta para esses detalhes, e você pode estar, né, colocando dentro do seu organismo aquilo que realmente não vai te fazer bem, não vai te fazer o efeito benéfico que você esperava, talvez gere até um problema, né? E muitas vezes, né, Rafael, a pessoa ela pode utilizar um óleo essencial que não seja totalmente puro e dar uma reação na pessoa e a gente achar que foi o óleo essencial. E na verdade não foi o óleo essencial, foi um componente que teve lá de uma mistura que foi feita, enfim, com alguma outra coisa devido à sua impureza que causou aquela reação, né? Verdade. Então, assim, aí sim acontece o risco. Por isso que eu falo, os óleos essenciais em gestantes e em crianças, eles não são perigosos, eles são poderosos. Porém, você precisa utilizar ele de uma forma pura, porque o perigo está no óleo essencial que não é puro. Ali está o perigo. Estamos chegando finalmente já, no meu relógio aqui, eu acho que faltam 8 minutos. Sim. E aí nós vamos abrir para as perguntas. Sei que a professora já respondeu algumas. Se a professora puder ver aí, se tem mais alguma pergunta e responder. Vejo. A partindo dessa da Beth, que foi a última que eu vi, vamos ver o que mais tem. Tem um comentário da Quintessência que fala: eu nem foco em aromaterapia para gestante, mas essa aula superou as expectativas. Gratidão, que bom. A Beth fala exatamente perfeito. O Vida em Gotas fala: sem falar que a vida cotidiana não para. Bem colocado. A vida cotidiana não vai parar e as situações vão acontecendo, as nossas emoções estão acontecendo e a gente precisa lidar com elas todos os dias, né? Muito Pessoal, bom. A Beth, ela só um minutinho, Rafael, ela pergunta assim: algumas lavandas têm cânfora, né? Nesse caso, não é arriscado usar? É arriscado usar, sim. Tá? O uso da cânfora em gestante precisa ser feito em casos muito específicos e de acordo com o quadro clínico da gestante. Tá bom? Então, é por aí mais um motivo que a gente precisa ter um conhecimento relacionado a isso. Tá? Mas não é qualquer coisa. pessoal, deixa eu só dar uma informação para vocês. Agora, segunda-feira, 1º de fevereiro, nós vamos estar abrindo as inscrições para a segunda turma online de formação em aromaterapia pela Aromas da Terra. As aulas vão começar em março. Então, a professora Lari vai ministrar esse módulo de gestação nessa segunda turma. Está fazendo parte do time com a gente. Então, se você quer aprender mais, isso aqui é só uma pitadinha do que você vai ver lá dentro com a professora, tá bom? Então, fica atento às nossas redes sociais, Instagram. Manda aqui um direct para nós, se você assim desejar. E fica atento, dia 1º, próxima semana, começa as inscrições. E vai ter surpresa nessas inscrições. Vai ter surpresa para os primeiros 50 inscritos. Então, fica atento. Eu não vou dizer o que é, porque senão vai estragar a surpresa. Mas vai ter coisa boa para os primeiros 50 inscritos. São 50 inscritos que vão ser surpreendidos em todos os aspectos. Então, fica atento. Professora, nós estamos chegando ao final. Eu queria já agradecer a professora mais uma vez. Agradecer você por essa oportunidade ímpar e singular de estar compartilhando o seu conhecimento, da sua vivência, né, conosco aqui da Aromas da Terra. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, né? Essa casa é sua, essa casa é nossa. Então, assim, pode vir com toda a força, nós estamos aqui de braço aberto para lhe receber, tá bom? Gratidão, Rafael. Eu quero agradecer imensamente. É um assunto que eu tenho uma paixão muito grande para contribuir, para poder falar, né? Eu falo que eu tenho uma missão de vida no meio materno-infantil, tá? Inclusive, convido todo mundo a acompanhar o meu Instagram, Aroma de Mãe, que lá eu só falo sobre aromaterapia, criança e gestante, tá? E eu tenho certeza que lá vai contribuir um pouco mais também para esse conhecimento para vocês. E agradeço imensamente pelo convite, né? É uma honra para mim estar junto com você aí nesse curso também, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Pessoal, a professora já falou, Aromas de Mãe, segue lá o Instagram dela, tá bom?
E eu quero agradecer a todos que estão assistindo, que ficaram conosco até agora. Os que vão assistir essa gravação, já quero também deixar o nosso agradecimento. Obrigado pela audiência. Fica com Deus, tenham todos um excelente final de semana e fica ligado aí nas redes sociais da Aromas da Terra, tá bom, pessoal? Um beijão para todo mundo, boa noite, bom final de semana. Tchau para vocês também, tchau. Obrigada.